Amém? Amém. Feche seus olhos. Hoje nós vamos continuar com a série Metanoia. Possivelmente hoje é a última ministração sobre essa série. E Deus tem direcionado algo novo. Durante essa semana, com certeza, Ele vai me confirmar algo, mas tudo indica que essa é a última mensagem. Então eu quero pregar para você aquilo que Deus falou comigo já algumas semanas atrás, através dessa ministração. Desde quando eu já estava com a outra ministração, já estava com essa. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco no nosso coração nessa noite. Amém? Feche seus olhos onde você está. Curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós durante essa semana. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui. A minha oração é de gratidão ao Senhor. Meu Deus, eu sei que nós passamos por desafios, por problemas, por dificuldades, meu Deus, por várias coisas durante a semana. Mas o Senhor escolheu com que cada pessoa estivesse aqui nessa noite, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Por isso eu oro, Pai, que o Senhor venha nos trazer espírito de sabedoria, de entendimento. Arranque tudo aquilo dos nossos olhos que impeça de Te ver. Arranque tudo aquilo dos nossos ouvidos que impeça de Te ouvir, ó Pai. Nós queremos ser, ó Pai, transformados pela Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. O título da mensagem hoje é Vestindo a Armadura Celestial. Hoje nós vamos falar sobre a armadura celestial. Talvez você já deve ter ouvido isso, mas nós vamos nos revestir da armadura que Paulo instruiu as pessoas. É muito interessante, antes de nós lermos a passagem, nós entendermos o contexto que estava acontecendo. Paulo estava preso quando escreve a carta aos Éfesos, a igreja de Efésios. Paulo está preso. Então, Paulo ali naquele momento, nós vamos ver, inclusive, aqui no final do versículo a qual nós vamos ler, ele falando a respeito disso. E quando ele vai falar a respeito da armadura, ele vai falar assim, olha, revistam-se da armadura. Ele vai falar qual é a armadura, quais são os itens. Nós vamos ver claramente Paulo, ele com certeza estava em uma prisão, cansado já de ver soldados romanos, cansado de ver tudo isso, e talvez até mesmo quando ele estivesse escrevendo ali, tinha alguém parado na porta da sua cela, e ele estava enxergando ali o que estava acontecendo, e eu creio que Deus trouxe uma revelação, uma inspiração para que ele pudesse escrever algumas coisas em comparação ao que nós vamos ver aqui. É muito interessante porque quando nós vamos falar a respeito dessa armadura, por mais que Paulo vai especificar e ele traz uma comparação, uma metáfora aqui, né, comparando aquilo que ele quer falar com a armadura de um soldado romano, nós vamos ver claramente ele falando não de uma armadura física, mas uma armadura espiritual, uma armadura que nós não enxergamos, uma armadura que está na nossa mente, uma armadura que está dentro da nossa mente, que está no campo da nossa mente, da nossa mentalidade. E é sobre isso que nós vamos falar. A princípio pode parecer, cara, não tem nada a ver com a série, mas na verdade tem tudo a ver com a série. E nós vamos aprender sobre isso. E principalmente aprender sobre nos proteger de todas as formas do inimigo através das ferramentas que Deus entregou pela vida de Paulo. Amém? Vamos ler então em Efésios capítulo 6, versículo 10. E nós vamos ler até o versículo 20. Que diz assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repita comigo, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam revestir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-os a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre fazer. Na semana passada, nós falamos exatamente sobre o campo de batalha. Nós aprendemos que o campo de batalha é a nossa mente. Nós aprendemos que aonde existe a maior luta, nós falamos que a maior luta acontece dentro da nossa mente. Eu até usei a comparação sobre o que é uma batalha espiritual. Batalha espiritual de fato acontece em todo momento, em várias áreas, em vários campos da nossa vida, a qual nós nem mesmo vemos, mas o maior campo de batalha acontece dentro da nossa mente. E Paulo, ele sabia talvez mais do que ninguém sobre isso, porque ele estava preso. Imagine alguém que foi preso injustamente, alguém que foi preso por anunciar o Evangelho, por não fazer nada além daquilo que Cristo chamou para poder fazer. Imagine aí você talvez sendo preso para estar fazendo algo que te chamaram para fazer, aquilo que não foi legal, aquilo que é legal, aquilo que nenhuma lei impede você de fazer. Eu não sei, em alguns momentos eu penso umas paradas aleatórias assim. E uma das coisas que todo mundo já teve vontade de um dia ser alguma coisa por um dia. Quem já teve esse... Não, peraí, ficou meio confuso, né? Todo mundo já teve vontade de ser alguma coisa por um dia. Aí, agora vocês entenderam, já? Então, talvez você já teve vontade de ser um piloto de avião. Quem nunca teve vontade de ser um piloto de avião? De ser astronauta, de ser um jogador de futebol que vai entrar na final da Copa do Mundo e vai marcar o gol. Os meninos aí que gostam de futebol, todo mundo já pensou nisso. Talvez você pensou em ser um piloto de Fórmula 1 por um dia. Mas eu, além de viajar nessas paradas, eu tenho algumas vontades assim um pouco atípicas e eu penso em estar em alguns lugares não muito comuns. E dentro desses lugares que eu já me imaginei, eu falei, cara, seria legal eu passar a experiência de estar um dia dentro da cadeia para me ver como que funciona, como preso. Seria legal eu passar a experiência de estar, sei lá, no meio do mato e poder sobreviver pelo menos um dia lá no meio desse mato. Seria muito legal se eu fosse... E aí eu fico pensando nessas viagens, tipo, mano, o que tem a ver? Que viagem é essa? Que pensamento é esse? Querer passar um dia dentro da cadeia para ver como é que é a experiência de estar preso. Parece ser loucura isso que eu estou dizendo. Parece ser tipo assim, cara, como assim? Mas imagine aí, você estando preso injustamente. Se imagine aí, agora eu quero que você imagine de verdade. Imagine você foi preso de forma injusta e por vários aspectos. Paulo, ele poderia, em todo momento, ele ser liberto da prisão, porque ele, além de ser judeu, ele também era romano. Então, pelas autoridades, ele poderia simplesmente, cara, vai embora, vive aí sua vida. Mas Paulo, ele estava preso. E enquanto ele estava preso, o Senhor estava falando com ele, e ele poderia simplesmente pegar tudo aquilo que ele fazia e jogar tudo por... cansei disso. Mas Paulo escolhe continuar a pregação do Evangelho. Paulo, ele escolhe continuar ensinando as pessoas, mesmo dentro da prisão. E Paulo passa boa parte da sua vida, os anos finais da sua vida, Paulo passa dentro de uma prisão, preso de forma injusta. E o que é mais louco ainda, ele está pregando, ele está anunciando, ele está contando para as pessoas aquilo que traria vida, aquilo que traria transformação, aquilo que traria mudança, aquilo que mudaria completamente a história das pessoas, não para o mal, mas para o bem. Ele estava anunciando que o Salvador chegou, que é Cristo, e ele estava preso justamente por conta disso. E quando nós vamos falar sobre metanoia, sobre mudança de mentalidade, Paulo, ele teve uma mudança de mentalidade tão forte. Paulo, ele foi tão impactado pelo Senhor Jesus Cristo, a ponto de, mesmo estar dentro da prisão, ele falar com as pessoas, ei, se alegres. Paulo, em diversas cartas, preso, ele fala com as pessoas alegres. Paulo, no meio de situações, no corredor da morte,
Paulo, prestes a morrer, ele está falando com as pessoas alegres. Paulo, quando ele estava preso de forma injusta, sendo um dos jovens com maior potencial daquele momento, daquela geração, daquele contexto a qual ele vivia, ele simplesmente fala que tudo isso é como esterco, que nada vale, que agora não tem valia mais essas coisas. A história de Paulo certamente é um grande exemplo, uma grande motivação de transformação de mentalidade, porque ele foi um dos homens que evidenciou a maior mudança de um homem, talvez na palavra. Ele era um perseguidor de cristãos. Paulo era aquele que buscava matar as pessoas que anunciavam Cristo. E ele, em um determinado momento, tudo mudou, a mente dele mudou. E aí a gente acha, quando a gente lê as escrituras, nós achamos que Paulo, depois que se encontrou com Cristo, e aí ele teve a transformação, nós achamos que imediatamente Paulo foi transformado e começou a viver um tanto de coisas, mas na verdade, demorou-se 14 anos para Paulo sair na sua primeira viagem. Paulo ficou 14 anos esperando o momento certo, e mesmo assim, depois de 14 anos, os apóstolos falaram assim, não, esse aí, calma lá, gente. A palavra, quando nós vemos na Bíblia, quando fala que os apóstolos duvidavam que ele realmente tinha sido mudado, quando eles falavam assim, não, ele está só no nosso meio aqui para poder saber o que a gente está fazendo. Isso já fazia 14 anos a conversão de Paulo. Já fazia 14 anos que ele tinha um encontro com Cristo. E mesmo depois de tudo, ele largou toda a vida e ficou 14 anos sem que ninguém o conhecesse, sem que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. Ele largou 14 anos de uma história relevante na sociedade, no seu contexto, naquele tempo, para viver a Cristo. Paulo certamente foi um dos homens que teve a maior mudança de mentalidade que nós podemos ver na palavra de Deus. E não só na palavra de Deus, mas também nos dias de hoje. Paulo certamente é um dos maiores exemplos para nós. E ele fala a respeito da armadura celestial. E ele fala para nos vestirmos dessa armadura. Mas quando ele está falando assim, olha, vistam-se da armadura de Deus, ele começa a falar do nosso inimigo. Ele vai falar sobre o nosso inimigo. Versículo 11, 12 diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne. Aí ele vai começar a falar sobre o nosso inimigo, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O império das trevas possui uma organização, e a organização do império das trevas é muito bem organizada, é muito bem estabelecida, não tem bagunça lá no meio. Posso dizer que eles são talvez até muito mais organizados que nós, que colocamos aqui para organizar algumas coisas. Se a gente vai organizar alguma coisa, algum detalhe, já levanta um, não, mas tem que ser assim, aí o outro, não, mas tem que ser desse jeito aqui, aí já começa a virar confusão, aí vai fazer a minha ideia, mas o Iago queria que fosse a ideia dele, aí o Daniel comprou a ideia do Iago, mas foi a minha ideia, eles vão começar a ir contra a minha ideia, e por aí vai, a confusão que não é gerada. Mas eles trabalham de forma muito bem articulada, todos eles. Trata-se de um inimigo invisível, maligno, astuto, persistente, numeroso, oportunista. Trata-se de um inimigo inteligente. Trata-se de um inimigo preparado para estar fazendo aquilo que faz. As táticas do diabo é roubar a palavra de Deus do seu coração, plantar o joio entre o trigo, opor-se ao pregador, atrapalhar a recepção de respostas de Deus, oprimir com tristezas e enfermidades nossas vidas, resistir às missões de pregar o Evangelho, atormentar o coração daqueles que não liberaram perdão, ocultar verdades, intimidar, disseminar falsos pensamentos e ensinamentos, atacar a nossa mente. A função dele é exatamente isso. A função dele é levar o máximo de pessoas consigo para o inferno. Eu não sei se você talvez já teve um cara na sua escola, no tempo de escola, que ele já tinha tomado bomba, ele não passou de ano já na metade do ano, ele já não passou de ano. Aí esse cara já sabe que não tem jeito para ele já sabe que tomou bomba. Mas o que esse cara fica tentando fazer? Ele fica tentando convencer ali, atrapalhar o máximo de pessoas na sala de aula. Para quê? Eu não vou ir sozinho.
Vou ver se alguém fica aqui comigo no próximo ano. É ou não é? Quem teve alguém assim na sala de aula? A pessoa está ali o tempo todo querendo convencer. Está todo tipo, não, vou atrapalhar fulano de tal aqui, porque quem sabe ele não fica aqui comigo. Vou chamar para matar a aula, porque quem sabe ele não fica aqui comigo. Nós dois juntos. Nós nos ferramos juntos. A verdade é que Satanás, diabo, o nosso inimigo, ele já está condenado ao inferno para sempre. Ele já está condenado eternamente ao inferno e ao sofrimento. E sabe o que ele quer? Ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Porque ele sabe muito bem que contra o poder de Deus ele não vai conseguir. Ele sabe que o poder de Deus é muito maior daquilo que ele pode fazer. Ele sabe muito bem disso. É como se essa própria pessoa que está na sala de aula, a pessoa que está influenciando ali mal, sabe que todo mundo tem a capacidade de passar de ano. Só ele que fracassou, então ele quer puxar as outras pessoas. O diabo sabe que o poder de Deus é muito maior em nossas vidas daqueles que escolheram o próprio Deus. Mas ele quer atrapalhar, ele quer inviabilizar com que nós sejamos salvos. E muitos de nós, às vezes, nos deixamos a cair nas tentações do inimigo, nas ideias, na mentalidade, naquilo que ele joga para nós vivermos, nas coisas simples diariamente, nas coisas, nos detalhes da nossa vida, nós nos deixamos cair. Cada um de nós talvez nos deixamos cair por algumas coisas. Como eu disse, o diabo é um cara inteligente, e ele sabe que a minha fraqueza é diferente da sua, que é diferente da dele. Ele sabe quais são as nossas dificuldades. E ele tenta dessa forma. Ele tenta, e ele joga coisas, ele joga ideias, ele joga sonhos, ele joga pensamentos. Quem aqui nunca teve um sonho com uma pessoa e acordou irado com vontade de matar alguém? Quem aqui nunca sonhou alguma coisa e falou assim, cara, já levanta já daquele jeito, já, tipo assim, não vou olhar mais pra cara de fulano. Aí você já levanta e fala assim, quem é casado aí? De vez em quando o Satanás tenta sobre as nossas esposas, e aí já levanta já com a raiva irada da gente. O que está acontecendo? Não, eu sonhei. Ué, o que eu tenho a ver com o seu sonho? Mas o diabo, ele fica jogando coisas assim na mente, ó, com sonhos, com algumas coisas. Ele joga para que nós peguemos isso no ar e aí... Mas em alguns momentos, quando nós estamos preparados, quando nós estamos revestidos da armadura celestial, ele pode até tentar, mas quando nós paramos, refletimos e olhamos o que a palavra diz, nós vemos que, cara, tem alguma coisa errada. No Vocacionados, a maioria de vocês aqui sabem ou estavam lá, mas nós tivemos uma grande batalha espiritual. Muitas pessoas passaram mal. Muitas pessoas passaram mal no último dia. Passaram mal e teve que ser levado ao médico, ao hospital. Foi algo muito complicado. Uma batalha para tentar destruir toda a imagem, tudo aquilo que foi construído, pessoas que foram tocadas ali naquele momento. E foi muito louco porque quando a primeira pessoa falou assim, isso é uma batalha espiritual e tal, veio colocando um tanto de coisa, eu falei, não, mano, mas isso é uma intoxicação alimentar, sei lá, alguma coisa, acontece, pode acontecer e tal. E Deus falou comigo assim, é um ataque espiritual. Aí como é que eu fui entender? Deus também permite com que as coisas aconteçam para que a gente entenda. Quando eu cheguei em casa, eu dormi, eu tive um sonho. E o sonho foi que, era como, assim, o resumo do sonho é, no sonho eu discutia e o bispo brigava comigo, tipo assim, me humilhava, me escrachava, e eu acordei, falei assim, cara, esse cara tá de sacanagem comigo. Eu já acordei com raiva, mano, vou largar tudo, vamos embora, chega desse negócio, não preciso disso. Mas aí, na hora que eu sentei na cama assim, sabe quando aí você já acorda assim, aí na hora que eu sentei, aí eu falei assim, você acha que você é mais esperto que eu, né, diabinho? Você acha que veio aqui jogar um sonho, eu ia cair igual besta nesse sonho que você jogou aí pra mim. Mas infelizmente, em alguns momentos nós nos deixamos cair por essas coisas que são jogadas na nossa mente. Mas continuando, Paulo, depois de falar sobre o nosso inimigo, ele vai nos dizer sobre a armadura a qual nós precisamos de colocar. Quem é da época do King's Kids aí sabe, toda vez que nós íamos apresentar um espetáculo, nós nos revestíamos da armadura. Nós colocávamos a armadura.
E essa armadura era nada mais, nada menos que nós fazíamos que uma simbolização daquilo que realmente deveria estar em nossa vida, em nosso coração. E Paulo ele vai dizer, a primeira armadura, o primeiro equipamento é o cinturão da verdade. O crente controlado pela verdade pode vencer a mentira, pode vencer o pai da mentira. Todos nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Todo mundo sabe disso? E só tem uma coisa que vence a mentira. O que é que vence a mentira? A verdade. A verdade que é o próprio Cristo. A verdade é verdadeira não é porque ela funciona. Ela funciona ela funciona contra o diabo porque é o próprio Cristo. Não é porque é uma mera verdade. Não é a verdade que faz funcionar. Não é porque funciona que faz ser verdadeiro. É verdadeiro e é por isso que funciona. O poder de Cristo não funciona e é porque funciona que é verdade, mas antes de funcionar já se tornou verdade. Cristo em nós já é verdade, já é um fato. E aqui Paulo começa dizendo, olha, coloquem um cinturão da verdade. Nunca desista do evangelho que é a verdade. Nunca desista daquilo que Cristo colocou para nós, que é o evangelho, a boa notícia, daquilo que Cristo fez por nós. A verdade é o que sustentava aquela armadura. O cinturão é o que sustentava a armadura. Era no cinturão que colocava a espada, que segurava também a parte de baixo, a calça, o restante da armadura, que dava sustento. Aquilo dali é a verdade. Nós precisamos de viver pela verdade. Aí depois Paulo vai falar sobre a couraça da justiça. Essa peça ela cobria do pescoço até o peito, ou então até a nossa cintura. E o que nós temos aqui? São os nossos órgãos vitais. O nosso coração, o pulmão, os rins, o fígado. Órgãos completamente importantes para o funcionamento. E Paulo vai trazer a couraça que protege os nossos órgãos vitais. Ele vai trazer como uma couraça da justiça. O diabo ele tenta nos derrubar, quando ele tenta nos atacar, ele vai tentar atacar os nossos órgãos vitais. E quais são os nossos órgãos vitais? Somos nós mesmos. E aí ele aponta, ele joga coisas para apontar aquilo que nós somos, aquilo que nós fomos um dia. Mas em todo momento nós precisamos lembrar que verdadeiramente nós fomos um dia, mas nós não somos mais, porque Cristo mudou a nossa história. Quando o diabo tentar atacar o nosso coração, o nosso pulmão, a nossa respiração, o funcionamento dos nossos rins, do fígado, nós precisamos de estar equipados com a couraça da justiça. Devemos nos lembrar que nós fomos justificados. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. Nós precisamos nos revestir da armadura da justiça. Todas as armaduras são completamente fundamentais e importantes. Mas o peitoral, aquilo que protege o nosso peito, possivelmente que vai nos proteger de uma espada no nosso peito, que vai possivelmente nos proteger de alguma coisa que para penetrar o nosso peito, que tem o poder de nos matar. A justiça e a justificação é o que nos traz o entendimento de todas as vezes que são lançadas coisas em nós, em nossa vida. Todas as vezes que são lançadas coisas do maligno sobre o nosso coração, sobre o nosso peito, sobre o nosso pulmão, sobre os nossos órgãos. É a justiça de Deus que impede que o nosso peito seja atingido por coisas do diabo. O Senhor nos justificou. O Senhor nos justificou e a justiça nos protege daquele ataque que vem de frente. Paulo vai falar também sobre o calçado do Evangelho. Se nós quisermos ficarmos fortes, se nós quisermos ficarmos firmes durante uma batalha, é necessário que tenhamos um bom sapato. É necessário que sejamos calçados de um bom calçado. Imagina aí, se você vai para uma batalha, aí você pega aquele havaiana seu, encardido, amarrado com um prego e vai. Na primeira corrida que você vai, já arrebentou, ficou para trás o chinelo. No primeiro tentar assim, já escorregou, já arrebentou, já era, o chinelo já ficou para trás. Para uma batalha é necessário sapatos, é necessário colocar
um sapato que vai nos assegurar, que não vai estourar, que não vai arrebentar. E aqui Paulo vai falar que esses sapatos são o calçado do Evangelho. O inimigo tenta nos derrubar, mas quando nós estamos calçados no Evangelho, estaremos sempre firmados. E o que é o Evangelho? O que é estar firmado no Evangelho? O que é o calçado do Evangelho? Está como base, aqui ele está falando sobre Cristo Jesus, sobre a boa notícia. A notícia que existe um Salvador e esse Salvador já nos resgatou. E quando nós estamos nos baseados, quando a nossa base é o Evangelho, quando a nossa base é aquilo que Cristo fez por nós, quando a nossa base é a mensagem da cruz, nada pode nos jogar para baixo pelos pés, porque Cristo Jesus venceu. E quando nós olhamos para Cristo e nós vemos o calçado do Evangelho, nós precisamos de também caminhar por essa mensagem. E qual é a mensagem que nós devemos caminhar? É a mensagem que Cristo fez por nós. Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo. E nós devemos viver nesse Evangelho, devemos caminhar nesse Evangelho, devemos andar nesse Evangelho. E como é andar e caminhar nesse Evangelho? É caminhar entendendo todos os dias que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É caminhar entendendo que Cristo Jesus morreu por nós e justificou naquela cruz do Calvário. Caminhar no Evangelho, os calçados do Evangelho, é a nossa base. É caminhar pela mensagem da paz de Deus, que é o próprio Cristo por nós. Amém? E aí depois Paulo vai falar sobre o escudo da fé. A fé em Jesus Cristo. Qual fé é essa? É a fé em Cristo. A fé que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, é o nosso escudo. O nosso escudo é a nossa fé. É aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós confiamos. Mas sabe o que é mais interessante? Em alguns momentos da nossa vida, o nosso escudo vai falhar. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, o nosso escudo vai falhar. Nós vamos deixar o escudo cair. Sabe por quê? A nossa fé, um dia nós acordamos achando que nós vamos dominar o mundo. No outro dia nós acordamos achando que não era melhor nem ter acordado. Aí no outro dia nós acordamos já com a cabeça assim, sei lá o que eu vou fazer, mas você já acorda naquele ano, mas no outro dia você já acorda, não? Difícil, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Um dia você acorda, cara, vai ser assim, assim, assado, total, vou fazer 1 milhão de coisas. Aí no outro dia você acorda e fala assim, cara, para que eu fui pegar esse negócio para fazer? Num dia você acorda e fala assim, hoje eu vou levar 35 pessoas para o Gessel. Aí no outro você acorda e fala assim, nossa, para que eu fui falar que eu ia no Gessel hoje? E a nossa vida vai sendo assim, e isso vai sendo pela nossa fé. A nossa fé, ela um dia vai estar muito alta, outro dia ela vai estar mais baixa. Mas Paulo vai falar a importância de nós sermos o escudo da fé, que no meio dessa inconstância, no meio dessas dificuldades, nós acreditarmos e confiarmos todos os dias que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele fez por nós aquilo que nós precisávamos. Paulo vai nos dizer a importância de nós carregarmos o nosso escudo, fazemos aquilo que nós acreditamos, quem está em Cristo Jesus. Cristo tem um poder de transformar a minha vida, a sua vida. Você crê nisso? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Jesus Cristo, Ele tem um poder de transformar a nossa história, nos tirar daquilo que éramos e nos colocar em um novo lugar. Quando Paulo fala a respeito do escudo da fé, ele fala, olha, coloca o escudo da fé para proteger dos dardos inflamáveis do diabo, do inimigo. Ele vai dizer, olha, se protejam das flechas jogadas pela fé. Eu não sei você, mas se você já teve algum momento, alguma experiência de fé com o Senhor, mas os momentos de fé com o Senhor são o que nos protegem de algumas coisas, são o que nos protege de pegar as coisas e jogar tudo para o alto.
As nossas experiências é o que nos diz para poder continuar em alguns momentos que nós queremos existir. Aquilo que nós vivemos com o Senhor, a experiência que nós temos com o Senhor é aquilo que nos dá a base para nos dias de fraqueza e dificuldade, nós continuarmos e seguirmos adiante no Evangelho. É por isso que Paulo fala do escudo da fé, e aí ele continua dizendo sobre o capacete da salvação. Olha que interessante. A nossa série é sobre metanoia, sobre mudança de mente, sobre a mentalidade. Nós estamos já há algum tempo falando sobre a mentalidade, sobre a mudança de mente. E Paulo aqui vai falar sobre o capacete. E ele vai se referir ao capacete como o capacete da salvação. Como assim o capacete da salvação? O capacete protege o quê? A cabeça. E o que tem de mais importante na cabeça? E o que é o cérebro? O cérebro, ele é o nosso órgão mais importante do nosso sistema nervoso. O nosso cérebro é o que recebe informações do nosso corpo e também manda informações para o nosso corpo. Olha que interessante. A própria ciência dizendo sobre o que é a mente. Isso nós estamos falando da mente física. A mente física, ela manda o comando para o nosso corpo. E nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, quando você pensa em abrir a mão, você está mandando um comando para a sua mão abrir. Então, é instantâneo. Se você perde isso, se sua mente é mudada, em vez de mexer a sua mão, você mexer o seu pé, você mudou. A ciência nos diz e nos comprova que a nossa mente dá o comando para aquilo que nós vamos fazer. E é exatamente assim a respeito dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Nós seguimos por um caminho porque nós acreditamos naquele caminho. Nós agimos por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós confiamos. E é interessante, porque Paulo vai falar que o capacete é o capacete da salvação. Uma vez que nós colocamos o capacete, é aquilo que protege a nossa mente. Protege a nossa mente do quê? De coisas que o diabo tenta jogar na nossa cabeça. E é a respeito daquilo que ele joga na nossa mente que nós fazemos coisas completamente erradas e que nós nos desviamos do caminho do Senhor. Tudo começa na nossa mente. Uma hora eu abaixo o meu escudo, outra hora eu abaixo a minha couraça, e a outra hora eu já tiro o meu capacete. Paulo está falando sobre nós guardarmos a nossa mente. Paulo está falando sobre nós guardarmos a nossa mente, pois quando nós guardamos a nossa mente, quando nós guardamos a fé em Cristo Jesus, que é dentro da nossa mente, nós guardamos também a nossa salvação. A salvação, todos nós sabemos, é pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que é por acreditar, é pela crença, é por aquilo que nós acreditamos. E se algum dia nós deixarmos de acreditar em Cristo Jesus, nós perdemos a nossa salvação. Lá atrás, o primeiro pecado de Adão e Eva não foi a desobediência foi o segundo pecado. O primeiro pecado foi a incredulidade. Eles deixaram de acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para eles: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Mas eles preferiram acreditar na palavra da serpente, que disse assim: olha, ele não está querendo que você coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês ficarão igual a ele. E o que eles preferiram acreditar? Preferiram acreditar na palavra da serpente. E eles deixaram de acreditar na palavra de Deus. E foi aí que eles perderam acesso no jardim do Éden, e ele foi morto espiritualmente. A mente deve estar guardada. E quando nós guardamos a nossa mente, nós guardamos a nossa salvação. E por último, Paulo vai falar
do único equipamento que é ofensivo, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo diz assim, olha, e por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui quando nós vamos pegar e entender todo o contexto, nós achamos que Paulo estava falando dessa palavra, da Bíblia. Mas a verdade é que a Bíblia nem era assim, não tinha isso, não era conhecido como Bíblia. Quando ele fala sobre a palavra de Deus, ele está falando sobre o Evangelho, sobre a palavra de Cristo, sobre quem Cristo é pela palavra do Senhor. A espada é a própria mensagem da cruz, é o próprio Cristo, essa é a nossa espada para combater o nosso inimigo. Nós somos revestidos de poder e autoridade pela palavra. E qual palavra é essa? O Evangelho. A Bíblia nos diz que o poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é a mensagem da cruz. E quando nós agimos em determinados momentos, por que nós falamos em nome de Jesus? Por que quando você ora, você fala assim, em nome de Jesus, amém? Por que quando você vai expulsar um demônio, você fala em nome de Jesus? Por que quando você fala assim, está concordando com uma coisa, você fala em nome de Jesus? Porque é o nome de Cristo que tem todo o poder e autoridade. Por que quando nós pregamos em alguns momentos, às vezes nós estamos falando de Jesus para algumas pessoas e essas pessoas talvez ficam endemoniadas? Porque a palavra, a espada de Cristo está penetrando e batendo a porta daquele coração. E você fala assim, eu estou aqui. E aí, já está começando a ferir o nosso inimigo. E aí ele tem que se manifestar. A mensagem da cruz é o poder do Evangelho, é o poder do próprio Deus. E nós precisamos de viver mediante a essa mensagem. A mensagem que Cristo nos resgatou, a mensagem que Cristo fez por nós, aquilo que nós jamais seríamos merecedores. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e sem mérito algum Ele pagou o nosso preço naquela cruz. E hoje nós podemos desfrutar da salvação em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós. A mensagem da cruz é o poder do Evangelho, é a nossa espada. A espada é o Evangelho. Tudo gira em torno de Cristo Jesus. Cristo é suficiente para nós. A nossa mentalidade precisa girar em torno daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós entendermos e acreditamos, quando nós confiamos, quando nós trazemos isso para dentro de nós, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Jesus Cristo pagou o preço por você na cruz do Calvário. Você estava perdido, talvez você está com a vida atrapalhada, a vida toda derrubada, com N problemas, com vários fatores. Jesus Cristo pagou o seu preço, pagou o preço por você, e um preço muito alto, porque Ele morreu por você na cruz do Calvário. Você é amado. Você é amado a tal ponto que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, entregou o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário. E quando nós entendemos que tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando nós acreditamos nisso, nós vamos também acreditar que nada temos, que tudo é de Cristo. Quando nós entendemos que Cristo é suficiente para nós em todas as áreas das nossas vidas, no meio das dificuldades, dos problemas, das circunstâncias, nós entendemos que tudo é de Cristo e que Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós nos posicionamos como aqueles que entenderam que Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a viver e a desfrutar da bondade de Deus, sem merecer coisa alguma. Eu não sou merecedor de nada daquilo que Cristo fez por mim. Você não é merecedor de que alguém um dia pudesse morrer por você na cruz do Calvário. Nenhum de nós seríamos merecedores da graça de Deus. Tamanha graça que deu o seu próprio Filho para morrer por nós. A mensagem do Evangelho
é a mensagem do maior amor já pregado na história da humanidade. Alguém que entregou o seu próprio filho para morrer. Eu jamais entregaria a Olivia por qualquer um de vocês aqui. Eu jamais entregaria a minha filha por alguém. Eu jamais entregaria. Mas Deus entregou o seu próprio filho. E o que deve ter sido mais doloroso em toda essa história é o seu próprio filho, aquele que era Deus, esteve com ele junto lá atrás, desde sempre, criando todas as coisas, vendo esse filho ser pregado na cruz, sendo humilhado por pessoas que causou a própria destruição, ser humilhado por meros mortais que atrapalhou toda a história, que atrapalha a história em todo o tempo. Durante todo o Antigo Testamento nós vamos ver a humanidade atrapalhando tudo, em todo momento atrapalha tudo. Deus, em diversos momentos, o desejo dele é destruir e acabar com o povo o tempo todo. Não sei se você já leu, mas é assim do início até Cristo. Até Cristo Jesus nós vamos ver Deus querendo destruir o povo a todo momento. Nós vamos ver isso acontecendo. Nós vamos ver Deus destruindo toda a humanidade. Quando Ele manda a chuva, o dilúvio, Deus destruindo tudo que existia. Em outros momentos, Deus enviando coisas, situações para destruir aquilo que estava lá também. Quando Ele resgata o seu povo, faz de tudo por eles, se aquele povo ainda acha ruim, Deus fala assim, não, chega, vou destruir esse povo. Mas diversas vezes Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, espera aí, não faz isso não, calma lá, Deus, eu sei que eles são atrapalhados mesmo, mas dá uma oportunidade a mais para a gente. E Deus novamente dá a oportunidade, até que de uma vez por todas, Ele nos deu a maior oportunidade de todos os tempos, que é somente acreditar em Cristo Jesus para desfrutarmos da salvação e viver uma nova história e uma nova vida. Paulo vai dizer que a fé é capaz de nos salvar. A fé no quê? A fé em Deus. A fé em Deus até o diabo acredita, até mais do que eu sei, até mais do que qualquer um de nós aqui, porque ele já esteve do lado de Deus, vendo o próprio Deus, enxergando o próprio Deus. Mas a fé a qual Paulo fala que nós fomos salvos pela fé, mediante a graça de Deus, ele está falando sobre a fé em Cristo Jesus, e que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. A maior mudança de mentalidade, a maior mudança de mente, é acreditar que Cristo Jesus nos salvou naquela cruz, e que agora nós estamos em Cristo Jesus justificados e com uma nova história e uma nova vida. Eu quero orar por você. Gostaria que você ficasse sentado mesmo. Feche seus olhos aí onde você está. Se desligue agora de todas as coisas. A mente, ela joga comandos. E a partir desses comandos você age. Jesus Cristo, Ele te escolheu. Ele te salvou. Ele tirou você do lamaçal, dos erros. E Ele tem uma nova história, um novo começo, um novo caminho. Isso pode parecer historinha para boi dormir, uma história qualquer. Como assim Cristo Jesus pode transformar a minha história? Só de acreditar em Cristo Jesus Ele vai transformar a minha história? Como assim? Como assim só de acreditar que Cristo Jesus é meu Salvador, a minha história pode transformar? Mas a fé a qual nós nos referimos é uma fé a qual nós não podemos enxergar. Uma transformação que nós não enxergamos, que nós não encostamos, que talvez nós nem sentimos,
mas dentro de nós passamos a ser transformados de dentro para fora. A nossa mente muda e o nosso comportamento muda. Não tem nada a ver sobre os seus atos, não tem nada a ver sobre aquilo que você pode fazer, não tem nada a ver daquilo que você faz, daquilo que você deixou de fazer, mas tem a ver com Cristo Jesus, que morreu por você na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Aqueles que creem que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, aqueles que acreditam que Cristo Jesus veio para transformar a nossa história, receberá vida e vida em abundância, uma nova etapa, uma nova história, um novo começo. Paulo, ele finaliza dizendo: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo, dentro da prisão, era mais ou menos como se fosse um passarinho dentro da gaiola. Paulo, dentro da prisão, era a mesma coisa de você ter um carro, mas sem pneu. Paulo, dentro da prisão, era a mesma coisa de um avião, mas não tem asa. Mas no meio da prisão, ele diz que para em Cristo Jesus eu seja ousado para falar do Evangelho de Cristo. O Senhor te chamou para viver algo extraordinário. O Senhor te chamou para viver algo novo, te chamou para viver algo que você jamais se imaginou em viver. E eu aqui não estou anunciando vida, sei lá, amanhã você vai sair, vai comprar uma Ferrari e vai ter dinheiro, não estou falando nada disso, mas na sua simplicidade, na sua vida, na sua condição financeira, na sua família, você começar a viver coisas que você jamais viveu, nos mínimos e nos grandes detalhes da sua vida. O Senhor é suficiente para mudar a sua história, te tirar de um lugar e te pôr em outro, a qual daqui a alguns dias você olhará para isso e verá o quanto o Senhor foi gracioso na sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou. Senhor, nós queremos nos revestir, ó Pai, da sua armadura, para viver, ó Pai, para viver segundo a tua vontade. Meu Deus, nós queremos estar equipados com o cinturão da verdade. Meu Deus, nós queremos estar com a couraça da justiça. Deus, nós queremos calçar as sandálias do Evangelho. Deus, nós queremos ter o escudo da fé. Nós queremos também portar a espada que é o teu Espírito, que é a palavra do Senhor. Jesus, faça com que nós venhamos viver, ó Pai, essa transformação e essa mudança de mentalidade. Nós precisamos do Senhor, ó. Meu Deus, que a partir disso nós venhamos nos lembrar todos os dias que o Senhor nos chamou para viver uma nova história, um novo começo, uma nova vida. O Senhor nos chamou para viver, ó Pai, algo novo em Ti, diferente daquilo que as pessoas ou que a sociedade coloca para vivermos. E eu te agradeço por fé, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco a respeito da mensagem da cruz, a respeito do Evangelho, a respeito, ó Pai, que o Senhor nos salvou, e o Senhor nos tirou, ó Pai, e o Senhor nos tira, o Senhor nos convida a sairmos de um lugar para vivermos, ó Pai, em Ti uma nova história e um novo começo. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela nova vida. Meu Deus, que a Tua mensagem penetre ao nosso coração, ó Pai. Meu Deus, que a palavra venha penetrar o nosso ser, ó Pai. Que a Tua palavra venha trazer transformação, Deus. Meu Deus, que ao passar dos dias, que o Senhor venha transformar a nossa mentalidade, de dentro para fora, ó Pai, pelo Teu Evangelho, pela palavra, ó Pai. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a Tua palavra, Jesus, assim como foi anunciada aqui nessa noite. E que o Senhor venha aumentar a nossa fé em Ti, ó Pai.
Que o Senhor nos dê experiências de fé, ó Pai, para viver, ó Pai, algo novo. E que nós venhamos viver o extraordinário do Senhor, Pai. Eu te agradeço por todas essas coisas, Pai. Eu te agradeço por este momento, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém.